Começando mais uma live do Corte. Vocês sabem que a situação do Brasil, ela só não é engraçada porque nós estamos sofrendo muito com tudo isso. Todos nós, todos os segmentos. Mas tem alguma coisa de engraçado nisso, né? Não dá pra negar, né? Parece um circo, né? Parece um circo decadente, né? Porque se fosse um circo legal, seria uma outra história. Deixa eu ver aqui que eu acho que tá vazando um som aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Ah, pronto, caras pálidas. Saudações a todos vocês. Pediram para mim saudações aqui no comecinho, quer ver? Do Engenho Novo, Rio de Janeiro, Denise Nagem. Um beijo, Denise. Suzana Murta. Serás libertado pelo direito e pela justiça, Lula livre, corações. Andréa Fontinelli, Lula livre, Nobel da Paz. Luiz Cláudio Mendes Marim, boa noite, São Paulo. Saudações, São Paulo, boa noite, companheiros. Rosana Maria, Heloísa Cassiano, Cleomir Rezende, Daniela Santos, Gisel Pinheiro, Vilma Gonçalves, Luciana Silva, Cibele Maria Vieira, Bia Barrela, Jailson Romão. Saudações, caras, pra cara pálida. Cláudia Silva, Cibele Maria Vieira, de novo aqui. Esse aqui, fundo musical nota 13, o Paulo César tá falando aqui. É o nosso fundo musical. Bonitinho, bonitinho. Vamos botar de novo, Vem aqui. Isso. Essa é a live do Conde. Por favor, inscreva-se no canal do Conde. Estamos aqui também ao vivo pelo Facebook. E eu vou começar aqui a resenha com vocês. Antes deixa eu falar uma coisa pra vocês. Indaiatuba presente, Célio, queridos, muito bom. Estamos juntos aqui, né? Você pode ver, eu tô com uma rinite grave. Eu tô tomando até um chá. Olha só a minha caneca de chá, gigantesca. Ó, e só pra você ver que é chá, ó. E eu tô tomando isso aqui porque, ó, vou tomar. Eu de ontem pra hoje inverteu totalmente a minha. Tô meio gripado. Já tô tomando remédio. Hoje não vou nem cantar porque tá impossível realmente. E já vou pedindo desculpas antecipadas, porque se eu der um espirro aqui, o meu espirro, se vocês estiverem aí e eu der o meu espirro aqui, vai ser uma situação complicada, viu? Porque olha, treme o quarteirão inteiro. É impressionante o meu espirro. Nem o Tarzan espirra desse jeito. Mas vamos lá, porque é tudo pela democracia. Tudo pela democracia. Beijo para Buenos Aires. Buenos Aires me acompanhando? Ei, maravilha. Argentinos hermanos. Porque Buenos Aires também, né? O povo argentino é extremamente... Tem muita garra, né? Muita garra. É aquela história, eu me lembro de um... como é que era o nome dele? Era um jogador do Flamengo. Bonicelli, não sei como é que era o nome daquele cara do Flamengo. Aí eu tenho um amigo flamenguista do Rio de Janeiro, que é o Júlio César. Querido Júlio, eu chamava ele de Teda, porque ele é Tedesco. Aliás, Tedesco, se você estiver me vendo aqui, um beijo pra você, saudade, viu? Aí ele é flamenguista roxo, né? E Botinelli, não sei como é que era o nome do zagueiro do meio campo, que era argentino do Flamengo. Aí ele dizia assim, ele não gostava desse cara, né? Ele dizia assim, ele é o único zagueiro sem raça argentino, né? É o único argentino sem raça no mundo. Porque parece que ele não tinha raça ali para jogar o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro. Muito engraçado ele dizer isso. Por quê? Porque, Belém do Pará, beijo, Ana Calabria. Porque o sul-americano, de maneira geral, sobretudo o argentino, tem muita raça, né? Libertadores da América, o campeonato de futebol que eu já não assisto mais, mas a gente sabe dessa memória, né? Os argentinos, se tem uma coisa que os argentinos têm, é raça, que talvez, eventualmente, falte
há um certo segmento, né, aqui no Brasil, né? Os argentinos quebram tudo lá, se precisar, quebram tudo, se mobilizam, vão para as ruas rapidamente. Evidentemente, eles não têm lá uma Rede Globo, né? Eles não têm lá uma Rede Globo. O Clarim não é tão deletério que nem a Rede Globo. Os Kirchner conseguiram rever a lei de médios na Argentina, né? O que é uma coisa que também hoje dá muito problema lá, mas enfim, é o preço que se paga para se tentar construir uma civilização mais igualitária. De qualquer maneira, os argentinos são exemplo para todos nós. Eu adoro a Argentina, então beijo muito grande para Buenos Aires, que está vendo aqui a live do Conde. A Argentina daqui a pouco vai ter eleição, tá rápido a situação lá, né? A Cristina Kirchner provavelmente será candidata, eu não sei se já está confirmado que ela será candidata, mas acho que sim. E depois de 4 anos de Macri, né? Como que tá o povo argentino, né? Não gostaram do Macri. Lamento informar, né? Deixa eu ver como é que tá o YouTube aqui. Olha só, saudações a todos vocês, começando mais uma live do Conde. Conde, Goiás te ama, na minha pessoa, Rossana Rô, eu amo Goiás também, querida. Adoro. Rondinelli. Denise Nagem sabe o nome do jogador argentino do Flamengo. Rondinelli, que segundo o Júlio César Tedesco, era o único zagueiro argentino sem raça da história. Quero o Lula solto, soltaram o vampirão. Soltaram o vampirão, né? Tiraram o vampirão do caixão. E agora? A gente tem que... Eu acho que se... Agora a questão é o seguinte: se não soltar o Lula agora, o pau vai comer no Brasil. A música tá sabendo do que tá acontecendo aqui. Se não soltarem o Lula agora, o pau vai comer. Porque assim, é aquela história. O Temer todo mundo sabe. Todo mundo está mais careca de saber que ele realmente corrupto. Só para vocês terem uma ideia, ele vai sair da prisão com 62,7 milhões bloqueados. Deixa eu ver se a quantia é essa, mas 62,6 milhões bloqueados, né? O cara que tem 62,6 milhões para se bloquear, e é só o que estão bloqueando, né? Quer dizer, cara que viveu na política, que viveu como deputado, que viveu como dirigente do PMDB, ter 62 milhões? Para com isso, né? Vamos deixar de ser hipócrita! Hipócrita! Para de ser hipócrita, Brasil! Então, cara... Ele é um escárnio, e eu quero dizer o seguinte, é uma coisa importante aqui. Eu tô gripado, mas não tô morto, né? E tô com sangue nos olhos também. O problema que eu vi da prisão do Temer, muita gente se antecipou de dizer que a prisão do Temer era uma ilegalidade. Muita gente da esquerda da suculenta, né? Pessoal aí, os mais insuspeitos atores da esquerda brasileira. Só que eu faria uma pequena ressalva. Aquela situação, né? Eu não endosso tudo que se diz por aí pela esquerda ou pelo PT. Não é isso. O caso não é esse. Nós temos lado e fim de papo. Mas nós temos divergências com relação a certas coisas. Essas divergências podem ser destacadas preservando aí o sentido maior de estarmos do mesmo lado. Mas eu diria a seguinte coisa, porque nós às vezes nos deixamos sequestrar por uma lógica que não nos é natural, né? Não é natural para alguém da esquerda, por exemplo, defender o Temer nessas condições, ainda que nós sejamos democráticos e a direita não quer que tudo se esfole e se esfregue. Eu, no primeiro momento que o Temer foi preso aqui, eu disse que evidentemente teria problemas, que era só um factoide para livrar a cara da Lava Jato, mas eu fiz questão de também manter uma celebração aqui. Porque eu não vou ficar livrando a cara do Temer nessa altura do campeonato. Aí eu vi muita gente da esquerda dizer civilizadamente, ultra civilizadamente, de que a prisão do Temer era uma arbitrariedade como a prisão do Lula. Aparentemente nós sabemos que o Temer sabe, só as coisas que ele praticou enquanto governante, enquanto golpista, ele é um traidor da pátria, são suficientes para ele tomar prisão perpétua. Então,
Desculpa, mas eu não vou cair nessa de achar que a prisão do Temer é uma ilegalidade. É uma ilegalidade porque é feita pela Lava Jato, que é uma operação política incompetente. Por isso ela é uma ilegalidade. Mas na estrutura, no conceito, é um sujeito que deveria realmente estar atrás das grades. Tá certo? Então, só dando detalhezinho, né? Detalhezinho que é o seguinte. Antes de o sujeito defender a ilegalidade da prisão do Temer, ele tem que defender a ilegalidade da prisão do Lula, né? É a primeira e mais gritante, aberrante ilegalidade que acontece no país. Então, isso me deu um certo comichão, né? Ver gente, não, o Temer não pode ser preso, porque isso é um absurdo e tudo mais. Mas antes, se você quiser falar isso, fala, meu filho. Mas antes de falar isso, não esqueça de falar do Lula em primeiro lugar. Essa do Lula realmente é ilegal. Olá, aqui na live do Conde com vocês, Democracia, o horário também da nossa democracia. Quero dizer para vocês o seguinte, né? A defesa do Lula está atuando de maneira muito forte agora, em função de várias coisas. Eu estou com o nariz totalmente parado, totalmente bloqueado. E aí vai ficar até engraçadinho eu falando para vocês aqui. Podem me trollar à vontade, né? Podem me trollar à vontade, hoje não tem problema não. A defesa do Lula tá atuando com muita presteza, com muita força. Sempre foi assim, sempre assim. O Cristiano Zanin é um cara extremamente competente, tem toda uma equipe ali que trabalha junto com o Cristiano. E eles estão... acho que o mais importante agora é que eles pediram a anulação do processo do triplex. Né? Pediram para enviar para a Justiça Eleitoral para anular a condenação que foi feita pelo Sérgio Moro. Por quê? Porque o STF mudou o entendimento de que a alçada que é responsável pelo processo que está ali descrito na condenação fajuta e mal redigida do Moro com relação ao Lula. Certo? Então, são questões técnicas, são tecnicalidades. Porque no conceito todos nós sabemos que o Lula é inocente e é isso que ele quer. É isso que ele quer que seja provado, né? A sua inocência. Todos nós queremos isso, de maneira intransigente. Mas até se comprovar essa inocência, nós temos um caminho. Acho que esse é o grande dilema que nós temos de enfrentar agora, e o Lula também vai ter de enfrentar. Porque a comprovação de inocência do Lula não vai vir num pacote assim pronto, acabado da justiça brasileira, reconhecendo a besteira que fez. Eles jamais vão fazer isso. Eles vão fazer isso daquele jeito paulatino, né? Daquele jeito gradativo. É aquela história do gato, né? A condenação do Lula é o gato que subiu no telhado. Aquela história do gato. O gato subiu no telhado. Dona Maria, o gato caiu do telhado. Dona Maria, o gato morreu. Quer dizer, a condenação morreu. Vai ter de ser de maneira gradual, porque eles jamais irão admitir o equívoco que eles cometeram, porque é vergonhoso o que eles fizeram, né? É vergonhoso, é lawfare. Eles terão de ser condenados num futuro também não muito distante. Então, esse é o dilema para o Lula, porque o Lula é um cara muito teimoso, ele teima daquela maneira que só nós sabemos o quanto é importante essa teimosia do Lula com relação à sua dignidade, à sua dimensão, à sua estatura política, à sua estatura enquanto ser humano. Então ele é teimoso mesmo e tem de ser. Só que nós temos um momento agora que nós vamos ter de ser, junto com o Lula, vamos ter que ter um período de transição aí para a gente efetivamente sair desse beco sem saída, que é a prisão dele, que é a prisão do nosso presidente mais importante da história, do maior líder da história do Brasil, personalidade mais importante do nosso país. Grande eixo de estabilidade civilizatória para o Brasil. O Lula é um eixo de estabilidade civilizatória. Então nós vamos ter de lutar por isso, junto com os comitês pelo Brasil, que estão todos nesse momento sendo articulados. Nós estamos na iminência de se completar um ano da prisão do Lula, a coisa está chegando muito perto. E vejam só vocês, né? Deixa eu subir a música um pouquinho aqui, porque eu tô gripado. Eu tenho que fazer meio devagar assim hoje, senão eu não aguento! Como é que vocês estão aí? Eu não tossi ainda. Tem que manter o astral. Tô tomando chá de camomila. Paulo César, tá aqui, ó.
Um chá de camomila. Vamos lá. Então, tem esse detalhe importante dessa transição, uma questão temporal. E eu quero dizer o seguinte: essa proximidade de 1 ano de prisão política do Lula, ela é essa data que está fritando a cabeça do sistema brasileiro corrupto, do sistema covarde, do sistema persecutório. Essa data está fritando os neurônios desses caras. Por quê? Porque ela é muito simbólica, porque ela por si só mobiliza as pessoas que têm interesse em defender a inocência do Lula, e ela vai chegando perigosamente para o sistema. Então, ela vai trazer uma mobilização nacional muito forte, que pode falar o que quiser do povo brasileiro. Nós temos realmente uma questão de uma paralisia, uma certa paralisia política, de manifestação de rua e tudo mais. Mas quando se trata do Lula e quando se trata de efemérides, de datas que são, nesse caso, 1 ano de prisão é uma data, não é para se comemorar, mas é uma data para se lamentar, as pessoas se manifestam. E nós vamos ver isso, isso já está em curso e o sistema sabe disso. Eu acho, inclusive, que a prisão do Temer tem a ver com isso. Tem a ver com essa proximidade de 1 ano de prisão do Lula. A gente percebeu, queridos, todos vocês, caras pálidas, como o Temer é desimportante. Ninguém liga pro Temer, né? É como qualquer tucano, é como qualquer pessoa que for preso no Brasil. Se o Aécio for preso, também ninguém vai ligar, né? O cara vai preso, né? A esquerda não é vingativa, não vai ficar ostentando o seu ódio, né? Vai simplesmente falar, pô, prendeu, né? Vai lá, vai passar o dia da prisão do Aécio relativamente com a alma lavada, mas depois é bola pra frente, porque a gente precisa trabalhar e construir o país, né? Não vai ficar comemorando a prisão do Aécio que nem esses animais comemoram a prisão do Lula até hoje, dizendo, até o Ciro Gomes, né? Lula tá preso, babaca. Lula tá preso, babaca. Só que aí eu digo pra você o seguinte: a prisão é provisória, babaca. A prisão do Lula é provisória, ela não é definitiva. Então, é por isso que nós temos a atuação da defesa do Lula, que é cerceada pela justiça brasileira, sempre foi. Por exemplo, quando o Lula teve o habeas corpus, é a mesma coisa que esse juiz fez pro Temer. Nós tivemos o habeas corpus pro Lula, o juiz Favreto. O Moro interrompeu as férias dele de Portugal, telefonou, mobilizou Raul Jungmann e o próprio Michel Temer. O Michel Temer estava diretamente implicado nessa cassação ilegal do habeas corpus que foi concedido para o Lula. Tá certo? E agora o nosso Michel Temer tem o privilégio, né? Para ele foi dado e ninguém vai reclamar, né? O Ministério Público vai recorrer, mas daquele jeito, né? Como poderia ter recorrido com relação ao Lula. Mas não foi aquela carteirada do Moro, do Raul Jungmann e do Flores, né? Do Thompson Flores, do TRF4, que se mobilizou, que saiu também do seu descanso, do seu recesso, para impedir a decisão de um juiz constitucionalmente investido de autoridade para conceder o habeas corpus para alguém que está cumprindo pena. Então nós assistimos isso antes. Então é um escárnio. Quer dizer, o Lula preso nesse momento, se ele continuar preso, é um escárnio. Eu diria para vocês, eu estou sentindo isso de maneira muito forte. Talvez antes de completar o ano, o Lula saia de Curitiba. Nós temos de ter as devidas expectativas controladas, mas estou sentindo isso porque a movimentação está muito forte. O Lula já ganhou uma indenização daquele juiz Conserino que o agrediu nas redes sociais, então vai ter que pagar 60 mil reais para o Lula. Nós estamos vendo outras resoluções que começam a ser mais favoráveis ao Lula. A própria decisão do STF, num certo sentido, foi benéfica à questão do Lula, porque vai tirar da Lava Jato a primazia de julgar esse caso, que na verdade ele é todo errado já por definição, e vai ser agora mais errado ainda, porque é a justiça eleitoral que tem que julgar esses tipos de coisas. Então nós estamos num momento importante. Eu diria que
Mas de qualquer maneira é importante a gente ressaltar que é uma vergonha a gente ver o Temer sendo solto depois de 3 dias, nem 3 dias preso. Nem 3 dias preso. Coloca, pinga soro no nariz. Eu tô com meu sorinho aqui, mas é melhor eu ir até o fim assim, porque senão não vai ser legal não. Uma vergonha isso. E aí eu quero fazer uma outra análise aqui encaixada nessa resenha, que é o seguinte. Olha que bonitinho, isso tá legal isso aqui. Órgão. Grande organista jazzista que eu adoro é o Jimmy Smith. Já conhece o Jimmy Smith? Um órgão de jazz é uma coisa impressionante, retrô, super legal. Mas isso aqui não é Jimmy Smith não, tá? Bom, o que ferve a minha cabeça quando eu vejo essa situação de frente para minha ideia? O Temer sendo solto assim rapidinho e o Lula caminhando para 1 ano de prisão. Eu vejo a Lava Jato fracassando, se afundando mais ainda. A Lava Jato parece que ela entrou na areia movediça. Quanto ela mais se movimenta, mais ela afunda. E não adianta fazer o movimento certo. Quando você está na areia movediça, qualquer movimento se afunda, e se você ficar parado também você afunda. Então a Lava Jato está afundando. Por quê? Porque eu acho que eles pensaram que a prisão do Temer poderia dar algum tônus na popularidade da Lava Jato junto à população brasileira, mas não deu. Ninguém ligou. Até porque o Temer não importa mais para ninguém. Do ponto de vista, claro que importa para a justiça, etc. Tem as contas dele para pagar, beleza. Mas ele não tem estatura. Né? Ele não é, sabe? É que nem o Fernando Henrique Cardoso, né? Não tem dimensão assim para ser considerado, sabe? Não funciona, não rola. Fica pequeno. É como se fosse um pé de chinelo. Então chamou um pouquinho a atenção, porque a imprensa, a gente está muito sensível a isso, existe aquele desejo de vingança, Michel Temer e tal, mas isso passou rapidamente também. E aí não funcionou. Não funcionou, porque para a Lava Jato ter alguma, digamos, não vai dar mais certo realmente. Por mais, eles podem prender o Aécio Neves, podem prender o Alckmin, não vai adiantar nada. Ninguém vai acreditar na Lava Jato. Mais uma vez, caiu no descrédito generalizado da população brasileira. Isso é grave, porque é uma operação política e é uma operação que precisa de holofote. Sem holofote ela não é nada. Ela não é nada. E aí o que aconteceu? Não deu certo? Então pode soltar. Pode soltar esse bunda rachada aí. Olha, manda esse cara pra casa, manda esse cara pra São Paulo lá. Não interessa, mas dá uma embaixada pra ele em Roma. Faz alguma coisa com ele. Não interessa. Cachorro morto. Luciana Blues está dizendo aqui. Então, é o Lula. O Lula que é o negócio. Ele que todo mundo quer, né? O Lula é o objeto do desejo. É uma coisa psicanalítica tão maluca, né, cara? O Lula no Brasil, eu vou conversar com um psicanalista aí na TV 247 nessa semana ainda. E a gente vai falar sobre isso também, né? Muito interessante vai ser essa entrevista. Acho que quinta-feira, quinta-feira com certeza, às 11 da manhã, no Giro das 11. Ele fala inclusive desse ícone da arminha do Bolsonaro, como ele é diferente, por exemplo, da suástica nazista, né? E como ele tem uma eficiência de produção de ódio, inclusive mais poderosa ainda que a própria suástica, né? Ele vai falar disso, vai ser muito importante, muito interessante a gente estar atento ao que psicanalista. Deixa eu ver, o nome dele é Marcelo. Ele tem um filme que foi baseado, deixa eu pegar aqui o nome dele. O filme foi baseado no livro que ele escreveu sobre a reinserção dos loucos, né, no mercado de trabalho. Deixa eu só pegar o nome dele aqui para anunciar. Marcelo Veras, né, psicanalista. Ele é carioca, mas ele fez questão de dizer que ele é baiano falso, né? Ele já mora na Bahia há muito tempo, ele mora em Salvador e vai ser muito legal. Amanhã eu vou entrevistar o Índio, né, que é da Intersindical. Eu estou fazendo o Giro das 11 na TV 247 essa semana porque o nosso querido Mauro Lopes está afastado por uma questão de saúde, mas ele está ótimo, deixando vocês assim tranquilos. O Mauro Lopes está bem.
mas ele volta só na semana que vem. Então, essa semana às 11 horas eu estarei entrevistando esse pessoal na TV 247 às 11 horas da manhã. Tá? Então não deu certo, a Lava Jato continua no limbo, e aí não precisa nem falar do governo Bolsonaro, mas eu vou falar mesmo assim, né? O governo Bolsonaro também está sem condições, totalmente desarticulado, sendo corroído por dentro, a própria base já não tem mais paciência. O Bolsonaro diz que quer pacificar, mas ele nem sabe o que significa a palavra pacificação. Então, nós estamos no momento também, por isso que tudo está ligado, tudo está interconectado, né? A prisão do Temer, a soltura do Temer, a prisão do Lula, o governo Bolsonaro, a Lava Jato afundando, tudo isso está junto, tudo isso está interligado na nossa desgraça presente da cena social política brasileira. Nós temos de promover aí uma leitura desse quadro para promover as respostas corretas, e eu acho que o caminho está certo. Por quê? Eu acho que o Bolsonaro é aqueles caras, a natureza marca. Eles erram sozinhos, eles estão errando sozinhos, furiosamente. Então não precisa uma ação tão incisiva, eu acho que no Congresso, pelo menos, porque esse rearranjo está sendo feito. Evidentemente é preciso você marcar posição, mas o volume de absurdos que vão sendo divulgados com relação ao governo Bolsonaro é muito grande. E isso por si só já desgasta muito o governo. Bom, eu vou entrar aqui no meu roteiro só para avisar, só para seguir aqui o nosso eixo temático, que manter Lula preso nesse sentido vai ser um escárnio. Nós estamos sentindo, já disse na live de ontem, da conversa que tive com o Raduan Nassar e tudo mais, com o Leonardo Atush também. Leonardo Atush é um dos caras, talvez o jornalista mais bem informado do país, e ele está sentindo isso também. Está sentindo que a hora chegou, né, de libertação do Lula, que vai coincidir com a libertação brasileira, libertação do povo brasileiro. Eu acho que a própria elite brasileira já entendeu que não faz sentido ficar martirizando ainda mais, né? Ficar elevando ainda mais a dimensão de um brasileiro que já é considerado o maior líder e presidente de todos os tempos, mantido numa prisão, até porque essa prisão custa dinheiro para o Estado, é um desgaste muito grande, logístico também. A Polícia Federal de Curitiba está sofrendo, o trabalho dela como se diz, prejudicado com isso. Tem que manter muita gente ali para garantir a segurança de um ex-presidente preso ali nas dependências da superintendência. Nós temos a vigília em frente à Polícia Federal de Curitiba. Inclusive a vigília tem uma notícia de que ela pode entrar para o Guinness como a vigília mais longa já feita por um preso político na história, enfim, toda a história. Então, veja, são uma série de fatores, desculpa, que estão interligadas para, na minha opinião, acelerar o processo de libertação do Lula. Agora, nós temos de trabalhar, evidentemente, e fazer tudo que tem de ser feito, independentemente daquilo que a justiça está conquistando ou não, daquilo que a defesa do Lula está conquistando ou não. Então, esse exemplo, essa soltura do Temer, ela vai também estremecer um pouco essa conjuntura do processo de libertação do Lula, tá certo? Então, eu queria reiterar para finalizar esse tema e partir para outros, né? Então, antes de defender a ilegalidade da prisão do Temer, nosso papel do segmento democrático é defender a ilegalidade brutal da prisão do Lula. Sempre. O Temer é só um acidente de percurso aí da democracia brasileira combalida. O Lula é o grande agente. Então ele tem sempre de vir em primeiro lugar, mesmo quando nós queremos defender os direitos civis de todo e qualquer cidadão brasileiro. Eu acho que o Lula tem de vir em primeiro lugar. Ele mesmo, Lula, pode não gostar desse tipo de formulação, porque ele não quer ser melhor do que ninguém, ele quer ser igual a todo mundo. Mas acho que existe uma deferência que o povo brasileiro tem de dedicar ao Lula, que é justamente defender a sua liberdade a qualquer custo nesse momento. Bom, diante da soltura do Temer, nós temos uma notícia, sim, estarrecedora, porque você teve um assassinato
de um doleiro foi encontrado morto, né? Mas provavelmente ele não morreu sozinho, né? Ele não morreu assim de mortes naturais, né? De morte natural. Então, Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro foi encontrado morto na sua casa em Porto Alegre na tarde de ontem. A Polícia Civil está investigando e estão dizendo que é suicídio. Ele está envolvido nas delações da Lava Jato. Ele teria repassado R$ 1 milhão de reais em espécie, em cash, em favor do Eliseu Padilha, o grande amigo do Michel Temer, que foi ministro da Casa Civil do governo golpista Michel Temer. Então, essa é mais uma notícia para a gente se estarrecer e para a gente ficar de olhos abertos, embora não adiante muita coisa. Bom, queria comentar com vocês também, antes de fazer, eu vou fazer uma reflexão na metade final da live, até dizendo, nós já estamos nessa metade final, mas eu vou fazer uma reflexão sobre a crise da democracia, né? O Rogério Skylab falou muita coisa na minha cabeça e eu estou aqui elaborando. A conversa com o Raduan Nassar também deixou muita coisa em aberto, e eu estou aqui elaborando alguma reflexão nesse sentido para a gente entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, porque essa crise da democracia, essa crise de representatividade que permeia e justifica todos os movimentos sociais que foram aparecendo mundo afora, que é justamente o movimento social de falta de representatividade de 2013 no Brasil, é justamente isso, né? Que o Rogério Skylab classifica como lulismo selvagem. Acho que é muito interessante. Bom, Ana Calabria, todo mundo aqui comentando que está sendo queima de arquivo. Deixa eu ver os comentários no YouTube. O que vocês estão achando dessa situação que está ocorrendo aqui? Cláudia Silva parece Charleston. Charleston? O que parece Charleston? Recife, terra do frevo e totalmente Lula livre, Elizabeth Porto. Saudações, Conde. Leila Santos Carvalho. Quero saudá-los a todos. Muitos coraçõezinhos aqui, adoro. Fundo musical nota 13. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário, se tem algum recado para o Lula. Coitado, foi apagado. Quando morre alguém assim, totalmente ligado a uma investigação, a gente desconfia. Não adianta você querer ficar fantasiando algumas coisas. Eu quero lembrar que na investigação que envolve a Globo, a FIFA, a CBF e a corrupção que foi produzida para aquisição dos direitos de transmissão da Copa de 2002 e 2006, por isso que o Marinho está preso nos Estados Unidos, a investigação do Ministério Público americano, uma das maiores investigações sobre corrupção no esporte, o futebol, a FIFA tem muita corrupção, né? E a Globo está diretamente envolvida nisso. Eu quero lembrar vocês, eu falei isso numa live quando aconteceu, que você teve um executivo de uma TV argentina que também foi morto e um executivo da TV mexicana que foi morto também. Eles estavam envolvidos ali nas delações que poderiam levar a um comprometimento maior da Rede Globo. E aí, cara pálida, como é que a gente resolve isso, né? Bom, são as vicissitudes da realidade mafiosa do mundo do crime, né? Crime total. E depois da máfia italiana, da máfia japonesa, vem aí a milícia carioca da senhora família Bolsonaro, então eu vou falar um pouquinho dessa questão estrutural dos movimentos sociais e da fadiga de material da democracia, mas nós vamos ter de ressignificar isso. Mas antes disso eu quero ler algumas outras notícias um pouco mais curtinhas aqui para mantê-los mais informados. Bom, eu queria falar um pouco sobre a agressão que a Dilma sofreu no aeroporto da Espanha, né? O jornalista Mário Magalhães estava lá, não sei se ele estava lá, mas ele classificou como nazifascista, né? O autor das agressões contra a presidenta Dilma Rousseff no aeroporto de Madrid. A Dilma estava recentemente com o Wilson Ramos Filho, o Xixo, meu amigo, a gente conversa sempre, e ela foi lá justamente para participar do lançamento de mais um volume da Enciclopédia do Golpe, que o Xixo edita através do Instituto Declatra, cuja presidência é justamente do Wilson Ramos Filho. Grande jurista brasileiro,
grande escritor, grande cronista, ele escreve toda quinta-feira no Brasil 247, ele tem a Crônica de Quinta, é muito legal o que ele faz. E ele estava com a Dilma Rousseff, e aí a Dilma está circulando, e a Dilma não anda com proteção ostensiva e tudo mais, né? Ela vai pega o avião, classe econômica, circula no aeroporto e tal, então não tem medo também, né? Porque a Dilma Rousseff sabe como é que é, né? Você acha que ela vai ter medo de alguma coisa, depois de tudo que ela passou, né? Coitada dessa pessoa que agrediu a Dilma Rousseff, né? Então, mas foi um episódio de intolerância. A Djamila estava junto, todo mundo viu, né? Relator da natureza nazifascista, protegeu a Dilma Rousseff. Foi muito bonito ver a Djamila junto com a Dilma Rousseff. E eu queria destacar isso aqui, quer dizer, não adianta você intimidar a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, ela continua sendo e vai ser cada vez mais um grande exemplo para todas as mulheres do mundo e para todos os países do mundo. Tudo que ela passou. Agora, deixa eu subir a música, eu quero fazer uma imagem aqui. Nariz, ó! Tadinho do nariz do Conde! Nariz tá ferrado. Tadinho deu. Vocês já viram o filme do Indiana Jones, né? Os Caçadores da Arca Perdida, né? O filme de 1981. Então, pensem comigo assim. É aquela cena, né? O Brasil tá mais ou menos daquele jeito, né? A democracia, o Lula é o Indiana Jones, né? E os nazistas são os nazistas. Os nazistas são os bolsonaristas, os lavajatistas e esses elitistas e classe medistas. Aí tem aquela cena do caminhão. Lembra aquela cena do caminhão? Que o Indiana Jones pega o cavalo, né? Vai lá e sobe no caminhão, bate em todos os nazistas, aí fica só o motorista ali. É só o motorista do caminhão. Aí ele vai lá, né? E, na verdade, o motorista, ele pega o caminhão, bate no motorista, o motorista cai, ele pega o caminhão, só que sobrou um nazista lá. Esse nazista entra, né? Entra pelo lado da porta do lado do caminhão, joga o Indiana Jones para fora do caminhão, e aí tem aquela cena do Indiana Jones. Ele fica na frente do caminhão lá, segurando ali no para-choque, e vai debaixo do caminhão, né? Ele vai debaixo do caminhão em movimento, ele vai lá debaixo e tal, vai por trás, sobe ali, é sensacional, isso é importante. Calma que eu vou explicar porque que eu tô falando isso. Ele sobe no caminhão de novo, vai por cima, entra e tira o nazista de lá, e daí o nazista cai. Aí o nazista cai no para-choque do caminhão de novo, só que daí o caminhão passa por cima dele. Por que eu tô falando isso? Mas por que raios você está falando isso? Gustavo Conde, para com isso. Você é louco, velho. Calma. Sabe por quê? Porque vai acontecer exatamente isso com o Bolsonaro. O Bolsonaro é o nazista. A Dilma é o Indiana Jones. Então, processo de impeachment criminoso que tirou a Dilma Rousseff, que destituiu a Dilma Rousseff do seu mandato legítimo, presidenta honesta, vai se dar agora com o Bolsonaro de novo. Porque a história é muito... Ela tem um senso de humor muito aguçado. Ela vai reprisar esse momento igualzinho o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Escrevam o que eu tô falando pra você. O Rodrigo Maia é o Eduardo Cunha repaginado. O Congresso está de saco cheio com o Bolsonaro. E o Congresso não gosta de ser intimidado, como disse o Fernando Henrique Cardoso. Uma das poucas coisas sérias e certas que ele disse nos últimos 100 anos. Né? Então, o que vai acontecer? A mesma coisa, o mesmo processo, só que agora vai ser redentor. Olha só que engraçado, que interessante. Quer dizer, o primeiro foi uma fraude absoluta, patrocinada pelos veículos de comunicação e pelo crime organizado da elite brasileira que destituiu a Dilma Rousseff. Por que isso vai acontecer? A Janaína Pascoal, ela já está toda assanhada para escrever o processo de impeachment para tirar o Bolsonaro. Ela já está toda assanhada, está dizendo assim, precisar eu escrevo, ela já falou, né?
Paga 45 mil aí que eu escrevo o impeachment do Bolsonaro. Porque ela recebeu, né? Vocês sabiam disso? A Janaína Pascoal ganhou do PSDB para escrever o papel do impeachment. O Brasil não é mole não, velho. Não é mole não. Então, vai rolar de novo. E se bobear com o texto da Janaína Pascoal também. Tá? Só que dessa vez, e aí a gente vê como as coisas são engraçadas, né? Da Dilma foi uma fraude absoluta, foi uma vergonha pro Brasil inteiro, aquilo lá. Todos nós estamos vendo isso agora, processo de golpe, tudo mais. Como é que vai acabar esse golpe? Vai acabar apoteoticamente com um processo de impeachment em cima do Bolsonaro. Só que daí, com o Congresso mobilizado, por uma causa justa e concreta e objetiva de falta de decoro, de crime, de corrupção no partido do presidente, uma explosão de malfeitos no governo Bolsonaro. Não tem como escapar dessa realidade. É por isso que eu digo que o Rodrigo Maia está caminhando para uma espécie de consagração. Fazer o quê? Eu não gosto do Rodrigo Maia, mas quando uma bactéria capenga e doente é comparada com o Bolsonaro, ela se torna gigante. É o que está acontecendo com o Rodrigo Maia nesse momento. É mole! Então, parece aquela cena do filme do Indiana Jones, né? Quer dizer, a primeira... Quando o Indiana Jones é jogado do caminhão, passa por baixo, tudo é impeachment da Dilma Rousseff. Né? Putz, ela toda estrupiada, né? O Brasil todo estrupiado e tal. Só que ele volta, né? Essa energia, né, democrática, irônica, volta e maceta o nazista, tira do caminhão, que vai ser o Bolsonaro, que é o piloto desse caminhão chamado Brasil. Bom, eu quero falar um pouquinho, então, antes de falar da questão da democracia, deixa eu ler só um pouquinho aqui o pessoal do YouTube que está chegando aqui. Impeachment por pedalada de janeiro. Vocês entenderam? Vocês entenderam a minha metáfora aqui, queridos? Curtiram essa... Eu preciso escrever isso, né? Aparecida Cabral dizendo aqui: Dilma tem dignidade. Dilma é uma senhora dama brasileira. Não se troca com invejosos, com os odiosos, porque a competência fala mais alto. Dilma Rousseff é como Lula, o Zé Dirceu. Concordo, Aparecida Cabral. É isso. É isso, gente que sempre defendeu a democracia, que não tem medo de cara feia e que não tem medo de gente corrupta que quer cooptar as suas ações enquanto político, enquanto agente de produção política e de políticas públicas. Saudações, Janaína Possuída. Então ela ganhou, ela já está se insinuando para redigir o processo de impeachment do Bolsonaro. Hoje teve um barraco entre o Kim Kataguiri e a Joyce Hasselman, né? A Joyce Hasselman também está na areia movediça, né? Quanto mais ela se movimenta, mais ela afunda. E o Kim Kataguiri também acabou, também comparativamente, uma bactéria, né? Comparativamente a Joyce Hasselman, ele fica um gigante. Foi manchete na Folha de São Paulo o Kim Kataguiri. Dizendo que a reforma da Previdência morreu. Quer dizer, o Kim Kataguiri, do MBL, dizendo que a reforma da Previdência morreu, quer dizer, precisa falar mais alguma coisa? Não precisa. Aí a Joyce Hasselman tá lá se esperneando, mas infelizmente ela vai ter de se reinventar. Acho que ela tá vendo também o quanto a vida no Congresso real não é fácil, né? Tem de lidar com contradições. Não adianta ficar esperneando em rede social o tempo todo, como o Bolsonaro também faz. Não adianta você ficar... Essa ultradireita conservadora brasileira tá histérica. Só fica esperneando pelo Twitter, pela rede social. Mas não dá. Todo mundo é burro e não sei o quê. A Joyce Hasselman é assim, né? Não dá, vocês não vão entender, vocês vão quebrar a cara. Querida, você é uma deputada, filha. Vai lá e produz o teu projeto, apresenta, lidera, articula. Não fica histérica na rede social, que fica feio pra você, minha filha. Para com isso. Vai procurar na lista lá em Brasília, tem um monte. Bom, vamos aqui falar com vocês. Então, falando em redes sociais... teve uma notícia importante que eu quero passar para vocês, que é o índice de sentimento nas redes sociais sobre a percepção da reforma da Previdência. Então as redes sociais
pessoal não está querendo mais. A reforma da Previdência ela é muito rejeitada no Brasil inteiro por toda a população brasileira, do jeito que ela está agora posta. Reforma no Brasil é difícil, querido. Sempre foi. Sempre foi hercúleo se aprovar algum tipo de reforma. Eles só aprovaram a reforma trabalhista no governo golpista Temer porque era um governo golpista. E tava todo mundo paralisado. Movimento social, sindical, tava todo mundo assim, ó. Ninguém conseguia raciocinar direito. Aí eles foram lá correndo, é como se fosse assim na bacia das almas, no apagar das luzes, e aprovaram a reforma trabalhista. Tava todo mundo traumatizado com a destituição criminosa da Dilma Rousseff. E por isso eles conseguiram aprovar essa reforma trabalhista. Que eu acho que tem de ser posta num futuro próximo como um elemento a ser revogado via plebiscito ou via referendo, né? Reforma trabalhista assassina, prejudicou. No Chile eles estão revendo o grande problema da reforma da Previdência que eles fizeram. Esse modelo de reforma da Previdência foi rejeitado no mundo inteiro. Até a imprensa tradicional fala isso o tempo todo. É ela que tem interesses concretos, né, para aprovar a reforma da Previdência, porque ela tem investimentos, né, a Folha de São Paulo, todo mundo tem, todos os veículos. A imprensa brasileira, queridos, nós temos de entender isso concretamente, sem meias palavras. A imprensa brasileira é o mercado financeiro. A imprensa tradicional, ela é o mercado financeiro. A Rede Globo é uma especuladora do mercado financeiro. Ela não trabalha. O dinheiro que ela ganha com teledramaturgia, com jornalismo, é pinto. Eles não trabalham com isso. Trabalham com especulação. É a casa dos bilhões. Você entendeu? Então não tem. Folha de São Paulo é a mesma coisa. O Estadão, que é mais fraquinho, também tá lá porque, né, é subserviente até a medula. Então não podemos ter mais essa ilusão. A imprensa que faz a cobertura, o jornalismo que cobre sem rabo preso as questões políticas no Brasil tá na internet. É o Brasil 247, é o DCN, é o Nacif. Tá? Não tem como escapar disso. Isso vai prevalecer, isso já está prevalecendo e vai prevalecer no futuro próximo com muito mais força. Bom, qual que é o índice que eles viram na internet? Tá, os internautas não estão aprovando a reforma da Previdência mais. Nenhum exército cooptado miliciano do bolsonarismo está aprovando uma reforma da Previdência. Morreu totalmente. Esquece. Vai fazer outra coisa. Apresenta outro projeto. E falar para esse governo do Bolsonaro apresentar outro projeto é ruim, hein? Porque os caras não tem nada na cabeça, filho. É uma merda. É uma merda. Desculpa eu gritar, mas eu vou seguir aqui na sequência do roteiro que eu fiz para vocês. A outra notícia que eu tenho para dar para vocês, sim, da Janaína Pascoal eu já falei. Tem uma coisa, aquela desconstrução, na verdade a destruição do governo Bolsonaro, né? Eles vão suspender o sistema de avaliação da educação básica, que é o SAEB, importantíssimo, absolutamente fundamental para a educação brasileira. Vai suspender. É o sistema que mede a qualidade da alfabetização das crianças brasileiras. Vai suspender o SAEB. Eles vão retomar só em 2021, se retomar. É uma vergonha isso, né? Quer dizer, é você realmente, a Damares Alves, misturada com Ricardo Vélez Rodrigues, com Bolsonaro e tudo mais. É o suicídio total de toda e qualquer esperança de educação. Depois da educação brasileira, os índices eles foram melhorando desde Fernando Henrique Cardoso, desde 94. Nós temos avanços nos índices da educação. Eu sempre faço menção aqui porque o Enem foi a ideia de um tucano que foi o Paulo Renato Souza. Foi aperfeiçoado pelo Fernando Haddad, mas foi ideia do Paulo Renato Souza. E todos esses sistemas de avaliação que também se proliferaram, uma vez que os governos democráticos Lula e Dilma, eles induziram políticas para os estados brasileiros, independente se esse estado era de orientação mais à esquerda ou mais à direita. O PSDB replicou as políticas. O Alckmin fez um projeto de bolsa para a escola técnica aqui em São Paulo, não me lembro o nome, mas era uma cópia do Pronatec. Ele fez aqui também, inclusive para ganhar espaço. Porque na cabeça de um tucano, um projeto social é para ganhar voto. E não é para ganhar voto. Na cabeça do Gilmar Mendes também é. Não é para ganhar voto o projeto social. O projeto social é um projeto social, né?
Aí o Alckmin viu lá o Pronatec bombando no Brasil inteiro, copiou, imitou, plagiou e fez um projeto aqui em São Paulo que já tudo morreu também, já tá tudo morrido, tá tudo morto porque ninguém se preocupou, né, com a democracia brasileira. Brincaram com a democracia e tudo foi pro espaço. Vamos lá, vamos avançar. Estamos chegando aqui no momento 10 minutos finais da live. Bolsominions sumiram totalmente da rede. Coitados, eles estão uma agonia profunda, né? Então, esse sistema que é o Saeb foi suspenso. O Haddad já rebateu isso e já falou do que é uma vergonha isso. O Haddad também comentou da declaração de um general dizendo que o Olavo de Carvalho é um desequilibrado, mas, pô, como é que você tem um guru como desequilibrado, meu filho? Quer dizer, a situação tá tensa, situação no Brasil, política derreteu tudo, Olavo de Carvalho foi tudo pro espaço, tá tudo depenado. Só falta confirmar agora através, penso eu, de um processo de impeachment ou de um processo de, enfim, autoextinção, sei lá, autocombustão do Bolsonaro, porque ele não tem condições nenhumas de continuar em nenhum lugar político brasileiro. Para! Bom, uma retificação aqui, né? Eu falei desse assunto hoje com meu amigo Zé Reinaldo Carvalho no Giro das 11 na TV 247. Aliás, reitero aqui o convite para todos vocês, né? Eu estou apresentando o Giro das 11 essa semana em função do afastamento do Mauro Lopes. Só essa semana o jornalista Mauro Lopes ele teve de se afastar por razões de saúde. Então eu estou tocando ali o Giro das 11 e aí convido vocês para virem, porque é um programa muito legal, tem uma audiência muito grande e nós teremos entrevistados muito interessantes nessa semana também, fazendo aí a cobertura e ademais tudo que vai acontecendo de notícia durante o dia a gente comenta ali. E depois também tem a Super Live que será sempre 13 horas e 13 minutos. A notícia que eu quero comentar e retificar na verdade, né? A gente subiu hoje de manhã no site da TV 247 uma notícia dizendo que a prefeitura tinha autorizado, uma notícia que veio do Estadão, as obras no sítio da família Lula da Silva, as margens da represa Bilis em São Bernardo do Campo, e o Estadão viu naquilo uma hipótese de que essa liberação para obras nesse sítio fosse uma sinalização de uma possível prisão domiciliar do Lula. Nós noticiamos isso e a defesa do Lula soltou uma nota depois dizendo que não tem projeto nenhum para fazer no terreno. Não tem ninguém está discutindo projeto nenhum para fazer no terreno. Ótimo, a gente recolheu e retificou e deu, na verdade, a retificação da defesa do Lula. Sempre tem que ter muito cuidado realmente quando aparece alguma notícia sobre a defesa, sobre o que está rolando nos bastidores ali da família Lula, enfim, do próprio Lula, com relação às ações que estão ocorrendo fora, questão de limpeza do terreno. Acho que isso tem mais a ver com limpeza do terreno e tudo mais da família Lula da Silva. Mas eu quero destacar a seguinte coisa interessante. Então, a interpretação foi do Estadão. Nós, 247, simplesmente coenunciamos a interpretação do Estadão, que enseja realmente alguns riscos e esses riscos todos têm de correr realmente para produzir um conjunto de notícias hard news, que você tem, aquilo é quente, enfim, você tem de estar atento a tudo que está acontecendo e abrir margem também para o contraditório. O que eu quero destacar é o seguinte, como linguista, né? O que permite essa leitura do Estadão? Existe uma energia retórica, discursiva, que permite que o Estadão faça essa interpretação com relação à liberação da Prefeitura de São Bernardo do Campo para obras no terreno do Lula. Ora, qual é essa energia? Está chegando perto o momento do Lula sair de Curitiba. Esse momento está chegando, ele está cada vez mais no horizonte, cada vez mais palpável. Por quê? Porque todas as forças que pressionam para que o Lula continue preso, elas estão enfraquecidas. A Lava Jato está enfraquecida, o Sérgio Moro não é mais juiz, ele não é mais o juiz original ele saiu, ele se exonerou. Tem outro juiz lá, inclusive ninguém foi entrevistar o novo juiz ainda, que recebeu aí, caiu no colo dele, todo o procedimento da Lava Jato.
o juiz de Curitiba lá, que eu esqueci o nome dele, agora ele entrou concursado no lugar do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro abandonou a carreira. Então, existe uma energia, existe um sentimento de que a prisão do Lula cada vez mais vai ficando insustentável, tá? E é por isso que o Estadão deu aquela interpretação. Acho que esse é o detalhe que nós, da imprensa progressista, do jornalismo independente, temos sempre de destacar quando a gente dá alguma notícia trazida, e nós fazemos isso na verdade, né? Que a gente traz a notícia da reportagem tradicional, da imprensa tradicional, só que a gente coenuncia, e nessa coenunciação a gente tem que deixar claro, e a gente deixou, né, que é a posição do jornal, segundo o Estado de São Paulo, nós citamos, né? Nós somos íntegros nesse sentido, né? Nós não pegamos a notícia para nós citamos, nós coenunciamos e damos o link e damos a fonte, né? Isso é muito importante. Então eu acho que existe um clima muito forte de que pode acelerar o processo de soltura do Lula. Tá todo mundo enxergando isso na cena, todo mundo sentindo isso. Quando a gente cobre o noticiário todas as manhãs, nós percebemos isso, esse movimento forte. A prisão do Temer e sua soltura relâmpago, acho que atenta para isso. O Ricardo Noblat, que é um jornalista temerista, né? É um jornalista que já foi um pouco mais investigativo, mas agora ele é mais aquela coisa do bastidor ali, ele fica só soltando algumas percepções no blog dele, no Globo, mas ele está dizendo que a soltura do Temer representa a soltura do Lula. Eu disse que a prisão do Temer representa Lula livre, mas a gente pode encarar, porque a prisão do Temer também é a soltura do Temer, porque é uma prisão relâmpago, né? Prendeu, soltou. E aí a pressão internacional, todo esse conjunto de fatores que levam o Lula a ser favorito a um Prêmio Nobel da Paz, né? Tudo isso sendo precipitado, tudo isso sendo projetado na cena política brasileira, o derretimento do governo Bolsonaro com 3 meses de governo, a Lava Jato no pior momento da história, completou 5 anos, totalmente acuada, tomou 3 invertidas do STF. Então você tem um STF agora retomando uma tradição um pouco mais garantista da Constituição, temos datas marcadas para julgamentos, temos entendimentos novos com relação ao processo do Lula. Então acho que fatalmente o momento da soltura do Lula está chegando, e nós temos de observar isso e nos prepararmos para esse momento, né? Porque quando o Lula sair de Curitiba, vai mudar tudo novamente, né? Muda tudo de novo, muda o país inteiro de novo, e nós temos de nos preparar para esse momento, que é a mudança de patamar mais uma vez, né? Com o Lula livre, nós teremos a voz do Lula, nós teremos a presença dele mais constante com todos agentes políticos, com todas a política de bastidor também de Brasília, a palavra dele tem um peso muito forte, e nós temos de nos preparar para isso, eu acho. Mais uma vez, né, eu acabei esquecendo pelo excesso de digressão a reflexão que eu queria fazer com vocês aqui a respeito da saturação do sistema político estabelecido nas democracias mundo afora. Mas eu prometo que amanhã eu vou abrir a live com esse tema para vocês, para não esquecer mais. Um beijo muito grande a todos vocês, finalizando essa live do Conde, e até a próxima.